Boa noite a todos. Nós estamos no canal do Centro Espírita Paulo Ortiz. Estamos comemorando o centenário da casa e nós convidamos a todos para nos acompanharem nessa exposição sobre o que significa ser humilde. E, primeiramente, nós agradecemos a Deus, nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando e que Jesus, o nosso mestre, nosso irmão maior, possa nos acompanhar e nos abençoar a todos nós. Muito obrigada. Então, iniciamos com o significado de humilde, lá no dicionário. Então, pode ser um substantivo masculino, aquele cuja situação econômica é modesta, carente. Então, nós dizemos que é uma pessoa humilde. E, como adjetivo, pode ser modesto, que tem noção de suas limitações, que não se valoriza, nem é vaidoso, que demonstra obediência, respeito ou submissão, simples, que não é pretensioso, sem ambição e que não é rico, cuja situação econômica é modesta. Então, tudo isso aí nós temos como significado de uma pessoa humilde. Vamos ver alguns sinônimos e antônimos de humilde. Então, humilde é sinônimo de discreto, simples, carente, modesto, recatado, ou seja, é aquilo que tem o mesmo significado de humilde. E o humilde é o contrário de presunçoso, que é aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz, etc., que os demais. Ainda como contrário de humilde ser pretensioso, vaidoso, luxuoso, suntuoso. E o que diz o Espiritismo a respeito do que significa ser humilde? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nós encontramos no item 11 as seguintes instruções dos espíritos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, a humildade, se a gente quer ser caridoso, nós devemos ter humildade, porque é a humildade que nos coloca em igual situação, né, em mesmo nível e como iguais perante o nosso próximo. E sem a humildade, então a gente apenas só se enfeita, né, com virtudes que a gente não possui. É como se a gente trouxesse uma roupa nova, né, ou como se a gente se vestisse de uma roupa para esconder as nossas deformidades. Então é assim, quando a gente não tem humildade, então, né, como se a gente então só se fingisse que tivesse virtude, né, só se enfeitasse, mas é uma coisa só externa. E o orgulho é o terrível adversário da humildade. Portanto, nós vamos ver aí o que significa esse orgulho, né? O que significa ser uma pessoa orgulhosa ou ter orgulho, porque já que ela o orgulho é o adversário da humildade. E quais são as características, então, do orgulhoso? Quem nos diz isso é o espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, nos livros A Dimensão dos Sentidos e Nas Dores da Alma. Ele diz o seguinte, né? Eles dizem o seguinte, que o orgulhoso é aquele que menospreza os outros, que se coloca acima de tudo e de todos. É o que se sente superior. Avalia os acontecimentos com arrogância. Então, é sempre arrogante, sempre se acha o sabedor de tudo, o que mais entende das coisas, né? Sente-se superior a tudo e a todos,
recusa conselhos, deseja reformar os outros. Então, vamos prestar atenção se nós não temos, que com certeza nós temos algumas dessas características, né, desses defeitos da nossa personalidade. Então, a gente deve combater esses defeitos. Então, deseja reformar os outros porque acha que está sempre com a melhor definição das coisas, é o que sabe de tudo, né? Despreza ou desconsidera alguém ou que não vem deles, então tudo que vem de outra pessoa acaba desprezando. Faz críticas moralistas, né? Quando a pessoa faz críticas moralistas, geralmente tem que prestar atenção, né? Porque é ela que pode apresentar, né? Essa pessoa pode apresentar aquele problema ou aquele defeito. Controle do que deve fazer ou não deve fazer. Então, é a pessoa controladora. Então, tudo isso aqui são as características do orgulhoso, que é o que é contrário a ser uma pessoa humilde, que a gente deve, então, combater. E o que o Espírito Hamed nos fala sobre a humildade? Então, ele nos fala sobre a humildade no livro Os Prazeres da Alma. Ele diz o seguinte, que a humildade nada tem a ver com a presença ou ausência de bens materiais, mas com a forma de comportamento íntimo. Então, da mesma forma que lá ainda, um dos sinônimos de humildade no dicionário é a pessoa que não tem bens materiais, que é a pessoa que é pobre, né? Que tem poucos bens materiais, é o que o Hamed está nos dizendo, né? Que a humildade não tem nada a ver com essa falta de bens materiais, com a pobreza, com a simplicidade em termos de vida simples, né? Mas tem a ver com o comportamento íntimo da pessoa. Na atualidade, ainda se associa humildade com inferioridade, submissão e pobreza. No entanto, ela está relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Então, é bem diferente, né, de uma pessoa que é uma pessoa simples, que é uma pessoa que tem poucos bens ou poucos conhecimentos. Então, ser humilde é uma pessoa, então, que se relaciona, então, é uma pessoa que distinta, uma pessoa que é gentil, né? Tem lucidez, é uma pessoa que fala com graciosidade, com simplicidade. Muito bonito isso, né, gente? Difícil. Vamos ver o que Raul Teixeira nos fala sobre a humildade, né? Sobre o que significa ser humilde. Raul Teixeira é um estudioso da doutrina espírita, ele é carioca e ele faz muitas palestras, ele é um escritor, enfim. E o que ele diz, então, sobre o que significa ser humilde. Então, nós vamos fazer as referências com base no programa Vida e Valores, que a gente pode encontrar no YouTube, é o programa número 126, e o tema desse programa é Humildade Focalizada, que foi editada, né, foi publicada em janeiro de 2008 e foi produzida pela Federação Espírita do Paraná. E o que diz, então, Raul Teixeira sobre ser humilde ou sobre a humildade? Então, ele diz o seguinte, entre as virtudes, existe uma que é o carro-chefe do progresso. E poucas vezes nos damos conta disso, é a humildade. Então, a humildade é a principal virtude para o nosso progresso. Né? É o que mostra que nós estamos progredindo, é a humildade. Lamentavelmente, a humildade é mal interpretada. Quantas são as pessoas entre vós que ficam querendo fugir das palavras elogiosas, das palavras enaltecedoras, embora gostando delas? Então, ele cita alguns exemplos. Então, a pessoa fala assim, nossa, você fez uma comida maravilhosa, eu adorei. E a pessoa fala, imagina, né, eu fiz com carinho, imagina. Ou a pessoa, nossa, como você fez um trabalho bem feito.
E a pessoa fica se desculpando e fingindo que ela não tem aquelas qualidades ou que não foi ela que fez aquele trabalho. Então, o Raul Teixeira diz o seguinte, que essas pessoas, né, quando elas começam a retirar a cor por fora, né, querendo se desculpar, não assumir que foi ela que fez aquele trabalho, é um gesto de falsidade. Isso o Raul Teixeira dizendo. Eles estão gostando dos elogios e bastaria agradecer. Então, na verdade, no fundo, a pessoa está gostando daquele de ser elogiada, né? Então ela não está sendo humilde. E para ser humilde, na verdade, bastaria agradecer e assumir que realmente foi ela que fez aquilo lá. Ah, você gostou da minha comida? Você gostou do meu trabalho? Muito obrigada. E fica nisso. Outra coisa que ele diz é que se a pessoa disser alguma coisa que a gente ainda não é de fato, né, que ainda não somos, o elogio se tornará um incentivo para que persigamos aquela virtude e não carreguemos o peso de um elogio falso. Então, se nós recebemos um elogio de alguma coisa que a gente não fez, então que a gente tem que ser sincero e dar o crédito àquela pessoa que fez. Então, digamos, num trabalho, por exemplo, vem algum superior nosso e nos elogia a respeito de algum trabalho que fizemos e não foi nós que fizemos, nós devemos o quê? Devemos dizer, não, esse trabalho quem fez foi o fulano de tal, não fui eu. E dar o crédito a realmente quem fez o trabalho. E quando nós, então, recebermos um elogio de alguma coisa que nós fizemos com carinho, com responsabilidade, nós devemos sim assumir aquilo e mais apenas agradecer. Agora nós vamos citar uma frase da Revista Espírita de 1867, de março de 1867, em comunicação coletiva, que confirma o que o Raul Teixeira afirmou, né, anteriormente, que eu citei anteriormente. E diz o seguinte: não confundais com os humildes os que dizem por falsa modéstia ou por interesse o contrário do que são, pois laboraríeis em erro. Nesse caso, a verdade se cala. Então não adianta a gente confundir, então para a gente não confundir com humilde aquelas pessoas que têm uma falsa modéstia, que são humildes de forma falsa, né? Que na verdade são pessoas que têm interesse e aí a gente estaria então cometendo um erro. Finalizando, Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, diz o seguinte, que Jesus apresentou a humildade como característica essencial do verdadeiro cristão. Que esse comentário, então, está em Parábola dos Primeiros Lugares. E, por outro lado, a humildade sincera é o melhor agente de nossa reforma íntima, de nosso progresso espiritual. E isso se encontra na parábola do fariseu e do publicano. Então, para finalizar, gente, nós então reforçamos que a humildade então é uma característica essencial do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão. Então, se nós queremos realmente ser verdadeiros espíritas, nós devemos então ter a humildade, devemos ser realmente humildes. E por outro lado, a humildade, então, quando ela é sincera, é o que mostra realmente que nós estamos fazendo a nossa reforma íntima, que nós estamos progredindo espiritualmente. Então, o que a gente deve fazer, né? O que a gente deveria fazer, então, é combater o orgulho em nós e tentarmos cada vez mais a nossa reforma íntima para que a gente se torne pessoas humildes. Agora nós vamos então para a parte da prece, né, das nossas vibrações e a prece final. Vamos então nos aquietando nesse momento, unindo os nossos pensamentos, elevando até ao alto, até Deus, nosso Criador, a inteligência suprema, até Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores do espaço, a equipe de tratamento do Centro Espírita Paulo Ortiz, que fazemos parte, e pedimos
para que todos eles possam abençoar a todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão em tratamento no nosso centro, no Centro Espírita Paulo Ortiz, cujos nomes estão nos cadernos da casa, das pessoas que fizeram entrevistas, que foram atendidas por atendimento, pelo telefone, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão com problema de saúde, aqueles que estão com problemas de saúde mental, problemas espirituais. Pedimos em favor dos trabalhadores do nosso centro, que todos possam ser envolvidos com muita luz, com muita tranquilidade, com muita paz, com muita saúde. Que todos aqueles que nos acompanham possam ser abraçados, envolvidos com muito amor, com muita saúde, com muita esperança, confiança, que nós vamos passar por esta fase de pandemia com dignidade, com tranquilidade, que vamos aprender o que for necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral, espiritual, intelectual. Vibramos por todos aqueles que sofrem, por aqueles que vivem nas ruas, pelos que vivem nos asilos, nas casas de repouso, pelos médicos que estão à frente na cura, no tratamento do coronavírus, a todos aqueles que estão internados, que estão em tratamento por saúde, por problema de saúde, que estão nos hospitais, as crianças desamparadas, a todos nós, enfim, que possamos ser abençoados, ser envolvidos com essa luz, que o lar, nosso lar, a casa de cada um de nós, possa receber uma limpeza das energias, que as energias negativas, pesadas, possam ser retiradas e transformadas em boas energias, em bons fluidos, enfim, a gente possa receber tudo isso do alto. Vamos então agora agradecer a espiritualidade maior, a todos os nossos benfeitores do espaço, aos socorristas do espaço, aos mentores espirituais de cada um de nós. Pedimos as bênçãos e agradecemos por mais uma oportunidade de conhecermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos dos espíritos, que a gente possa então se esforçar para nos tornarmos pessoas humildes, pessoas sinceras, na humildade, que a gente aprenda a respeitar o nosso semelhante, todos aqueles, a respeitar o nosso próximo, e que a gente deixe o orgulho para trás, que a gente possa conseguir deixar de ser orgulhosos, que a humildade possa fazer parte de nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, ampara todos nós e que assim seja. E aqui a gente agradece a todos vocês que estão aqui até o final conosco. Fiquem bem e até uma próxima vez.